Beleza, quer fazer um Santa News. Um monte de livro empilhado, um boné pra segurar o celular, o teleprompter aqui, e aqui o cenário, que é meu computador com alguns livros embaixo e um print da colmeia. Olá, família Santa Felicidade. Sejam bem-vindos à última edição de 2020 do nosso querido jornal, o Santa News. Por motivos de pandemia e quarentena, estamos trabalhando com uma equipe reduzida, mas mesmo assim nos esforçamos bastante para trazer essa edição para vocês. E nessa edição vocês vão ver como foi o encontro dos módulos de África em agosto. O trem tá passando aqui, não sei se tá ouvindo. Ele passa a cada 15 minutos. Sim. Como serão feitas a Semana do Conhecimento e o Sarau. Como os alunos estão se sentindo fazendo trabalho de casa e como será a formatura do nono e do terceiro ano. Já já, no Santa News. África foi o tema de alguns módulos em agosto, então os professores resolveram juntar os módulos e aproveitar de melhor o que cada um tinha a oferecer. Ao início deste semestre, durante o mês de agosto, alguns alunos inscritos experienciaram um módulo em conjunto, e o tema sobre este módulo foi África. As matérias que abordaram este assunto foram processo criativo, música, história, sociologia, geografia, português, literatura e filosofia. Desde quando a gente pensou nos módulos da primeira vez, né, lá no começo de 2019, rolava um pouco essa vontade de fazer módulos interdisciplinares, transdisciplinares e tal. Havia uma série de temas que eram tratados em diferentes disciplinas, e a gente ficava sabendo muitas vezes por vocês, pelos alunos, quando falava assim, porque a gente está discutindo isso no módulo de sociologia ou de geografia. Chegava a conversar na sala dos professores assim, mas fiquei sabendo que você está falando isso e tal. Poxa, a gente devia ter combinado. Aí ficava sempre nessa, a gente devia ter combinado e, enfim, né? Aí esse ano a gente resolveu combinar de fato. Aparentemente, os alunos obtiveram uma boa recepção quanto a estes módulos. A experiência de ter participado dos módulos de África foi incrível, sério, foi sensacional. Eu sempre tive muito interesse nesse tema, no continente africano, e, sabe, a gente sempre tem muito estereótipo em relação a tudo, não só países, mas culturas, pessoas. Às vezes a gente tem estereótipo até do nosso próprio país. Então, olhar a África nesses outros olhos foi magnífico. Me proporcionou um olhar totalmente diferente para o continente africano e até para pensar mais sobre os outros países e as outras culturas. Poder ter esse outro olhar, poder investigar e descobrir que as coisas não são como contam pra gente ou como a gente sempre achou como a gente sempre achou que eram, é incrível. O formato do módulo justamente serve para isso, para ampliar a visão, né? Para desconstruir essa coisa disciplinar, quadradona, assim, de que, olha, você pensa isso, depois de 50 minutos você pensa outra coisa, e mais outra, mais outra, mais outra. O legal era ouvir os relatos de vocês, né? No módulo de África, por exemplo, vocês trouxeram muitas referências de outros módulos, de outras discussões, que muitas vezes modificaram o rumo da nossa discussão. Enxergar que existem linguagens diferentes, enxergar que uma análise da realidade ela pode ser muito diversificada, né? E que ela deve ser assim, mas também é um exercício de construção para os professores, né? De tentar romper, de tentar se distanciar de conteúdos, né? Transformar o conteúdo numa outra coisa. O que mais me marcou foi o fato da história africana ser falada. Diferente daqui, do Brasil, de outros países, normalmente a gente tem documentos históricos que registram a história do país, mas na África não. Na África, eles têm a história falada, ela era passada de geração em geração e tinha uma pessoa que era responsável por isso. E, sabe, eu achei isso fascinante, coisa que a gente nunca ouviu.
Após esta boa recepção dos alunos em relação a estes módulos, podemos esperar que eles ocorram mais vezes. A tendência é que a gente caminhe cada vez mais para isso, né? A tendência é que a gente faça que a gente saia cada vez mais desse campo disciplinar, né? E vá para áreas, né? Então, assim, vai trabalhar sobre os temas dentro da área de ciências humanas. Ah, mas peraí, qual abordagem? Não, vai fazer tudo, né? Vai discutir num aspecto geográfico, sociológico, histórico, filosófico, né? Matemático. Muitas vezes a gente está estudando um tema específico em uma matéria específica e depois quando a gente estuda na outra matéria fica difícil de interligar. Quando tem tudo ao mesmo tempo, a gente tem um olhar diferente para as coisas, porque muitas das coisas são influenciadas. Clima, vegetação, com a história do lugar, com guerras, com tudo, com a música, com a cultura. Então, eu achei muito interessante o fato dos módulos serem interligados e com certeza agregou muito. Durante as atividades realizadas ao longo de agosto, os alunos produziram material relacionado ao tema em debate, e as imagens utilizadas nessa reportagem são deste conteúdo. A Semana do Conhecimento e o Sarau são as atividades que finalizam o ano letivo de 2020. Eles serão realizados dia 10 e 11 no YouTube do colégio. E perguntamos para a professora Miriam a opinião dela sobre esses eventos que vão acontecer. Acredito que essa troca que a gente vai realizar na semana que vem, né, vai ser incrível. Vocês produziram coisas muito boas durante todo o semestre e vocês são ótimos músicos e aquela vibe de sarau é incrível também, né, tipo, o compartilhamento daquilo que cada um sabe fazer e o quanto a gente acaba produzindo coisas coletivas são muito bons. E a gente sente muita falta disso, né, em tempos de pandemia. Então eu acho que vai ser essencial a gente fazer isso. E para ter lembranças muito boas desse ano, né, que apesar de tudo, a gente conseguiu passar, trabalhar, fazer coisas muito boas juntos. Esse foi um ano extraordinário, diferente de qualquer um que já passamos dentro ou fora do Santa. Como é o espírito do colégio, resolvemos ouvir o que os alunos têm a dizer sobre essas grandes mudanças e como eles estão se sentindo. Por causa do coronavírus, a escola teve de ser adaptada à distância. A principal interação é realizada pelos relatórios de contratos e de tutoria, além das videochamadas de módulos. Será que os alunos sentiram falta das interações mais pessoais da escola? Eu tô sentindo muita falta das aulas presenciais. Ai, nem falo uma coisa que eu choro. Eu tô sentindo muita falta. Eu senti falta da interação. O que eu sinto falta de verdade é o contato que a gente tinha, não só com os alunos, mas também com os professores, mas não é da aula em si, é do ambiente escolar, é do convívio. É difícil não poder sair de casa, é difícil não ter meus amigos aqui. Do contato humano, sabe, entre professor e aluno que a gente tinha muito, e dessa proximidade, dessa conversa que a gente tinha. A gente consegue fazer isso por videochamada, mas a gente sente com certeza que não é a mesma coisa. Apesar da distância da escola, o cronograma dos objetivos permanece o mesmo. Será que os alunos conseguiram se adaptar bem a essa nova rotina? Eu queria muito continuar o trabalho em casa, tipo, se fosse uma coisa opcional, não uma coisa, fica em casa. Eu me adaptei muito bem, melhor do que eu esperava. Eu descobri, assim, essa parte de mim mesma, que trabalha muito bem sozinha. Eu senti que meus trabalhos eles ficaram bem melhores depois da pandemia, porque eu conseguia focar mais, eu me sinto bem mais à vontade aqui na minha casa, no caso, nos meus lugares. Mas nem todos os alunos se adaptaram, e essa nova realidade deixa saudades do ambiente da escola e das aulas em situações normais. Eu acho que assim, fazer trabalho em casa para poucos é muito bom e para muitos é bem ruim. Eu ser uma pessoa extremamente extrovertida, ficar em casa olhando para um computador, tentando trabalhar, ser produtiva, não funciona. Sinto falta, principalmente das aulas de passeio, né? Quando a gente tá cara a cara com o professor, é mais fácil, né? Porque, assim, um problema que são as videochamadas, com aquele silêncio que, tipo assim, um interrompe o outro, daí fica meio assim,
quem fala, eu que falo, você que fala. Pelo menos agora, assim, eu já não me importo tanto, não me incomoda tanto quanto me incomodava no começo. Isso não acontecia, né, na aula presencial. Não tinha esse lag. Acho que os módulos não serem presenciais me pega. De tantos módulos que eu participei, que seria incrível estar lá junto, sabe? Eu sinto falta do ambiente. Acho que tem vários desafios quando a gente fala de voltar para a escola. Tá, não seria fácil, acho que por primeiro momento, primeira semana, mas depois a gente se acostumaria e seria tudo de bom de novo. Pelo menos algum dia, apesar de eu estar no terceiro ano, eu espero que algum dia eu consiga ter esse contato de novo com eles e pelo menos trocar umas conversas e tal, porque faz bastante falta, sim. Eu sinto falta, sinto muita falta. Apesar da dificuldade, muitos alunos viram na quarentena um potencial para explorar outros caminhos, uma limitação que trouxe criatividade. Os módulos, eles estão muito melhores agora, sabe? Então, assim, teve uma perda? Teve perda, mas é da pessoa que não entrou na videoaula, entendeu? Não é minha perda, porque eu tô mais aproveitando, eu tô aproveitando a minha parte e a parte dela também, entendeu? O que eu mais aproveitei, né, em casa, tipo, realmente foi estudar. Não os módulos em si, mas a parte de pesquisar. Eu consegui pesquisar muita coisa, ter mais noção do meu tempo. Porque, por exemplo, eu aderi muito ao podcast, tipo, de criar podcast com os professores. Como também edição de vídeo, você aprender a criar algumas ilustrações, aprender a criar colagens no Photoshop, que foi uma coisa que eu também consegui explorar muito bem nessa pandemia, que eu não tinha tempo antes. Tanto por algumas pessoas que optam os mapas mentais, que também é interessante. Então, assim, tem diversos modos e maneiras de você conseguir explorar isso, apesar de ser um pouco mais difícil se, né, tiver na correria e tal. A formatura das turmas que finalizam o Fundamental 2 e o ensino médio teve que ser adaptada à distância. Esse momento tão importante de fim de ciclo e de transição não terá abraços, nem choro, nem dança. Talvez choro. Mas perguntamos ao professor Vitor para que ele contasse como será essa formatura afinal. A gente percebeu logo no início da declaração da Secretaria de Educação, né, sobre a suspensão das aulas e tudo mais, a gente percebeu que talvez teria problemas em relação à formatura, né. Com o passar de alguns meses, né, abril, maio, a gente já sentia que dificilmente a gente poderia ter um evento que aglomerasse, né, um número grande de pessoas, né. Porém, a gente tomou a decisão mesmo em agosto, né, de cancelar a formatura, né, a festa de formatura e a colação presencial. Obviamente, uma decisão tomada junto aos alunos, né, da comissão de formatura, né. Então, a gente conversou um pouco com eles e a gente chegou a essa conclusão. Os próprios alunos estavam muito receosos, né. A gente chegou num consenso que seria melhor fazer através de uma videoconferência, apesar de não ser um formato que a gente gostaria, né? Mas também não gostaríamos de passar em branco. A formatura ela vai seguir um formato convencional, vai ter um protocolo, né? A colação, eu estou dizendo, né? Então a gente vai ter uma transmissão no YouTube da videoconferência. A videoconferência vai ser realizada provavelmente por Zoom, né? O aplicativo. E estarão na chamada, né? A mesa que compõe da direção, né? O mestre de cerimônias. E a professora Paraninfa, que esse ano é a Silvana, e os alunos estarão também nessa chamada para, enfim, estarem presentes, né? E a gente vai chamar, né, todos os alunos, como é feito na colação, e vai seguir o protocolo normalmente. A colação, que é uma celebração, e eu acredito que celebração envolve, por exemplo, contato físico, abraço, né? Então, é o mínimo, né? A gente fala numa celebração com pessoas que têm afeto e tudo mais, que é o nosso caso, né? Que é uma relação de professor-aluno, às vezes relações de anos e anos e anos. E, enfim, é uma situação muito delicada a gente não poder abraçar esses alunos, né? Então é muito difícil para a gente, eu acredito que para os alunos também, né? Mas a gente entende que esse formato ele não é suficiente, ele não é um formato que vai realmente substituir plenamente a colação de grau, né?
mas ele vai pelo menos fazer com que a gente consiga celebrar de alguma forma e no sentido de trazer a importância de falar sobre isso, falar sobre a formatura desses alunos, de a gente se ver e se comunicar de alguma forma, né? Por mais que não tenha contato físico e tudo mais, né? Então é uma celebração um pouco amputada aí, né? Mas não deixa de ser uma celebração. Gostaria de dizer que eu desejo tudo de bom para esses alunos, que, enfim, que vocês não fiquem chateados, tristes, né, em relação a essa situação, né, mas sim entender que isso é uma fase, é um desafio e que vocês lidaram muito bem e que faz parte da vida, né? A vida ela é cheia desses desvios, né? E que a gente às vezes planeja, né? E a vida ela vem e mostra pra gente que às vezes não adianta planejar tanto, né? E estou aqui, né, gente? É isso aí, tá? Vocês sabem meu contato, muitos sabem onde eu moro, sabem onde eu trabalho, obviamente, né? Estou aqui sempre de braços abertos para vocês quando vocês precisarem e tudo mais, né? Por mais que a gente não possa celebrar da forma como a gente queria, isso não significa que a gente não possa estar feliz por isso e enfim, né? Estar aqui de braços abertos para quando as coisas normalizarem, realmente realizar, consolidar esse abraço. Esse foi o Santa News. Muito obrigado por sua audiência e a todos que participaram dando entrevistas para essa edição. Esse foi o nosso primeiro ano de jornalismo e já dá para ver a evolução que tivemos das outras edições. Gostaria de deixar uma mensagem nessa última edição, minha última edição, que eu quero deixar esse jornal para os alunos das próximas turmas, para que continuem produzindo trabalhos absurdos, reflexivos e incríveis, como sempre fizeram. Assim, eu me despeço do Santa Felicidade. E espero que esse jornal continue por muito tempo. Muito obrigado e até a próxima edição.